Educa TV apresenta Mundo HQ TV. E aí, Educa TV Lovers, estamos começando mais um Mundo HQ TV, o programa que leva para sua telinha todo o universo das histórias em quadrinhos e afins pela Educa TV Campinas. O programa de hoje, para começar, vamos começar um pouco diferente, mandando um abraço para a Claudete. A Claudete me reconheceu lá no supermercado e veio falar que é fã do programa, que assiste todas as edições, inclusive mais de uma vez. Então, um abração para ela. Esse programa é dedicado para ela e para todos vocês, fãs diferenciados, que assistem bastante o programa e nos mandam, inclusive, dicas. Por sinal, a gente já tinha falado num programa anterior que ia falar sobre o tema de hoje. Mas, recentemente, a gente recebeu um monte de mensagens, Instagram, aliás, vocês estão vendo aí o Instagram na tela para mandar, né? O WhatsApp, todo mundo pedindo para falar do Deadpool. Imagino eu, claro, que deve ser por causa do filme Deadpool e Wolverine, o terceiro filme da franquia do Deadpool, né, que chegou nos cinemas esse ano de 2024 e que em apenas 23 dias de exibição teve uma bilheteria de mais de $1 bilhão, uma bilheteria mundial de mais de $1 bilhão. Isso significa que em 23 dias não só ele estreou e já pulou para a segunda posição, né, naquele momento só atrás de Divertidamente, como ele se tornou imediatamente o maior filme, a maior bilheteria da história de um filme para maiores de 18 anos, desbancando o filme anterior, que era, coincidentemente, também um filme do universo dos super-heróis, que era o filme do Coringa. Ainda teremos agora em outubro, né, ainda nesse ano está previsto ainda o Coringa 2, então vamos ver também se por um acaso, quem sabe o Coringa 2 ultrapassa o Deadpool de novo, mas vai ser difícil. Então, como está todo mundo curioso sobre esse personagem, a gente vai falar um pouco sobre as origens do Deadpool. A ideia aqui não é falar do filme, ainda que a gente vá falar um pouquinho, né, desse filme que, para mim, eu classifiquei ele como, vocês vão entender depois, eu gostei muito do filme, tá? E para mim o filme, ele é ou das duas uma, ou o filme idiota mais divertido do ano, ou o filme mais divertido do ano e idiota. A gente fala depois sobre isso. Mas olha só, quem é o Deadpool? Vamos começar falando sobre a origem do personagem, né? O Deadpool ele foi criado por uma dupla, Rob Liefeld e Fabian Nicieza. O Nicieza ele já trabalhava com o X-Men, né, com roteiros do X-Men, e o Liefeld ele entrou lá na Marvel nos anos 90, era um artista novo, cheio de ideias. O Liefeld é um dos caras mais controversos assim, do universo dos quadrinhos, porque muita gente acha que ele é o pior desenhista de todos os tempos. Eu trouxe esse He-Manzinho aqui em homenagem ao Liefeld, só porque você vê as proporções do He-Manzinho, né? Esse braço gigante, a mão do tamanho da cabeça, e essa era uma característica da maior parte dos desenhos do Liefeld que gerava as críticas. A gente vai pôr para você até a imagem de um Capitão América dele aí, totalmente desproporcional. Ele fazia os músculos muito grandes, muito gigantescos mesmo assim, e chamava atenção não necessariamente por um lado bom. O Will Liefeld também é conhecido porque ele é um dos caras que saiu da Marvel, né, e fundou a editora Image, que era aquela editora que tinha, entre outros, o Spawn, do Todd McFarlane, por exemplo. O do Liefeld era o Youngblood, né, também é bastante conhecido. E a Image, ela era uma editora que os gibis, às vezes eram quadrinhos grandes, né, formato americano que a gente chama, e às vezes um quadrinho era uma página. Então, Image justamente porque valorizava muito a imagem. Mas lá nos anos 90, o Liefeld era um cara cheio de ideias, algumas boas, outras ruins, e ele chega na Marvel e propõe para ele ali, dão o título Novos Mutantes para ele, né, que é uma linha B do X-Men, né, os Novos Mutantes são personagens mais secundários, e ele propõe a criação de 3 personagens para Novos Mutantes, a Dominó, o Gedeão e o Deadpool. O Deadpool, ele passa para o Nicieza assim, olha, é um mercenário, ele descreve mais ou menos como ele quer, e ele fala, olha, é um mercenário super ágil, muito rápido, muito mortal. E o Nicieza olha para aquele draft inicial, para aquele desenho que o Liefeld fez, e fala, nossa, mas parece que eu conheço esse personagem. Ele pega o telefone, na época, né, não tinha WhatsApp, ele liga lá para o Liefeld e fala assim, escuta, Liefeld, isso aqui é o Exterminador da DC, né? Aí o Liefeld começa a dar risada, fala, não, eu me inspirei no Exterminador e tal. Se você olha as imagens, é muito parecido, e aí é até engraçado, porque o Exterminador chama-se Slade Wilson, né? E o Deadpool chama-se Wade Wilson. Ou seja, é uma brincadeira, ele fala que é uma homenagem, uma inspiração, mas bastante descarada. E vale lembrar que, inclusive, não foi a primeira vez, efetivamente, que houve esse tipo de brincadeira ali. Rola uma lenda ali entre a Marvel e a DC no sentido contrário, que o personagem lobo da DC
que surgiu muito diferente no começo, ele começa a fazer sucesso posteriormente quando ele é transformado numa espécie de uma caricatura, de uma imitação grotesca e elevada à enésima potência do Wolverine da Marvel. Então o Lobo também seria ali inspirado pelo Wolverine e uma zoeira, uma trollagem com outro personagem. Bom, desenho em homenagem à parte, o Liefeld cria ali uma determinada personagem junto com o Nicieza, né? O Liefeld, na verdade, ele dá a ideia e o desenho, o Nicieza que desenvolve um pouco o argumento. Inicialmente, quem é o Deadpool? Né? Ele não é, no começo, assim, ele já começa na história dos Novos Mutantes como Deadpool, mas é criado um passado para ele que vai aparecendo. Então a origem do personagem em si, ele era um cara chamado Jack, inicialmente. Esse Jack vai para o exército, ele volta, se torna um mercenário, começa a trabalhar ali, fazer serviços de mercenário. E um dia um desses contratos de assassinato dele dá errado, ele leva um tiro e ele é hospedado por uma família que se chama, um casal de pessoas mais idosas, que chama-se Mercedes Wilson, a mulher, e o homem chama-se Wade Wilson. E aí alguma coisa dá errada lá, não vamos contar todos os detalhes, mas o Jack acaba incidentalmente causando a morte da Mercedes. Aí ele pira de vez e assume o nome de Wade Wilson. Então, Wade Wilson, que é o nome do personagem, inicialmente nem era o nome dele, ele só chamava Jack e era um nome desconhecido. O Wade Wilson, então, ele passa a agir como exterminador de um chefão do crime, ele se apaixona por uma garota de programa chamada Vanessa, até aí você percebe que tem similaridades ali, o filme mostra mais ou menos essa origem, né? E a Vanessa, tem uma diferença que os três filmes não abordaram ainda. A Vanessa, ela também acaba sendo mostrada como uma mutante. Ela é uma mutante que ela é uma shapeshifter, né? Ela muda de forma. Ela é conhecida como Copycat, né? O nome original dela americano é Copycat e em português colocaram como Mímica. Então ele se apaixona pela Vanessa e a vida dele de mercenário vai tudo bem, entre aspas, até que ele descobre um câncer terminal. E ele some, ele não quer fazer a Vanessa sofrer, isso é bem parecido até com o que mostra no filme, né? E ele vai participar de um experimento da Arma X. A Arma X, para quem não conhece o universo Marvel, foi onde foi desenvolvido o Wolverine. E lá na Arma X fazem alguns experimentos com ele, inclusive com o sequenciamento genético do Wolverine, e ele desenvolve, então, o fator de cura, estranho, ele fica muito ágil, muito forte, e com um fator de cura muito exacerbado, até melhor, mais rápido que o do Logan. O câncer é curado, só que ele fica todo ferido, todo deformado. E esse fator de cura, como ele fica curando, né, essa é uma tese que se tem ali, como ele fica curando as metástases no cérebro o tempo inteiro, isso deixa ele ainda mais insano, mais maluco, né? Ele perde totalmente a noção de realidade constantemente. O Deadpool, ele não dá certo, então o Arma X, ele não dá certo como um mercenário do Arma X, ele é muito incontrolável, muito insano, e ele é mandado para um outro projeto ali, um projeto paralelo, com um cientista maluco, né? E nesse projeto paralelo ele é torturado, inclusive, né? Ele passa por torturas, etc. Então esse cientista lá que toma... O projeto chama-se Oficina, né? Só tem gente rejeitada lá, mutantes, entre aspas, que não deram certo, experimentos refugos, né? Que não deram certo. E esse Killbrew e o assistente dele, chamado Ajax, eles torturam todo o tempo aquelas pessoas que estão ali. Inclusive, rola ali uma vaquinha, rolam apostas para ver quem vai morrer primeiro. Então, Deadpool, literalmente, quer dizer, Pool é uma vaquinha, são apostas ali, Dead morto. Então, eles apostam quem vai morrer primeiro. Efetivamente, o Wade Wilson, ele acaba morrendo primeiro. O Ajax pega ele arranca o coração dele. Mas, olha que só, o fator de cura dele é tão poderoso, que outro coração nasce no lugar. Então, ele morre, mas ele volta à vida. Ele se torna o primeiro, ele vence, então, essa aposta, essa vaquinha, e ele assume o nome Deadpool. Aí já vem com aquele uniforme tradicional, que vocês estão vendo aí na frente, que a gente já mostrou, né, o vermelho e preto. E aí ele, na história dele, na origem dele, ele vai trabalhar primeiro no universo do Homem-Aranha. Ele trabalha por Cabeça de Martelo, ele trabalha por Rei do Crime, até que aparece um viajante do tempo ali que propõe para ele matar um sujeito chamado Cable. E aí que ele entra na história dos Novos Mutantes. Então tem uma diferença ali. Ele surge, efetivamente, as primeiras histórias no Novos Mutantes, mas ele tem todo esse passado que só depois é revelado até ele chegar a esse ponto.
E aí nos Novos Mutantes ele acaba realmente adquirindo, né, nessas histórias as características dele, de ser uma metralhadora verbal, então tudo ele fala, né, ele é conhecido inclusive como mercenário tagarela, porque tudo que vem na cabeça, ele é como se fosse um herói com síndrome de Tourette, né, passou na cabeça ele vai falando, ele fala um monte de bobagem, ele fala tudo que passa, qualquer desejo dele, qualquer obsessão dele, tudo que passa na cabeça ele vai pondo para fora. E ele é um personagem, isso é uma coisa muito importante, que desde o início ele não é, inclusive para quem se lembrar do primeiro filme, lá que tem uma brincadeira que o Deadpool fala assim, você que está aí me assistindo, falou, meu namorado falou que era um filme de super-herói, e com certeza eu sou super, mas herói não. Ele sempre foi um anti-herói, sempre foi um vilão, ele é um assassino, ele é um mercenário de aluguel. Então, na prática, o Deadpool ele não foi feito para ser bonzinho. E as histórias dele são muito bem humoradas, mas com toda essa estética da violência, né? O Deadpool, ele é o tempo inteiro, isso está no filme, isso está nos gibis, corta pedaço de gente, não é uma coisa para quem tem o estômago fraco, mas é uma coisa feita exacerbando mesmo isso. Então é um humor bem exacerbado e ao mesmo tempo com uma estética de violência que está presente o tempo inteiro nos quadrinhos. A grande virada do Deadpool, né, ele surgiu, ele vai se desenvolvendo nesse formato, mas a grande virada dele vai surgir alguns anos depois, quando entra um roteirista chamado Joe Kelly na história. Quem é Joe Kelly? Talvez as pessoas que acompanham o desenho animado nos tempos mais modernos, o Joe Kelly faz parte do coletivo que criou o herói, o desenho animado do Ben 10. O Joe Kelly, em 1997, ele assume as histórias do Deadpool e a revista no qual o personagem era publicado, ela estava prevista para ser cancelada em 6 edições. Possibilidade, portanto, do personagem também cair no ostracismo, né? Isso é muito engraçado, né? Se você pensar, por exemplo, o Stan Lee, quando ele lançou Homem-Aranha, é mais ou menos a mesma coisa. A revista em que o Homem-Aranha foi lançado ia ser cancelada. Então o Stan Lee já tinha tentado emplacar o Homem-Aranha, a editora não deixou, a hora que falaram, vai ser cancelada, pode pôr aí. E de repente virou um sucesso. A história aqui é mais ou menos igual. A revista ia ser cancelada, o Joe Kelly falou, bom, vamos experimentar com o personagem, não tem nada para perder mesmo. E aí ele criou a ideia de romper a quarta parede, que basicamente é o personagem ter consciência de que ele está numa história em quadrinhos, ou num filme, e o personagem falar com quem está do lado de fora. Então ele vira constantemente e fala com o leitor, ele tem consciência do leitor, ele tem consciência do espectador. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre quarta parede no próximo bloco. Então eu vou terminar só falando um pouquinho sobre o filme e aí depois vamos falar sobre essa característica muito importante que todo mundo conhece, que é a quebra da quarta parede. Vamos falar então sobre o terceiro filme, né, e de maneira geral sobre a franquia Deadpool. Para começo de conversa, o Deadpool, pelo que eu estou falando aqui, acho que você que está assistindo a gente em casa ou está assistindo aí na telinha do seu celular, no YouTube, você já percebeu que o Deadpool não é um personagem para o gosto de todo mundo, né? Ele é um personagem que trabalha com humor, com estética da violência, é um personagem, ele não chega a ser do mal, mas ele comete muitas maldades. Ele não chega a ser do mal porque ele é totalmente insano, né? Então é difícil você falar assim, ele faz maldade. Inclusive ele tem um senso de ética meio maluco, ele só aceita serviço de gente que ele acha que merece morrer e por aí afora. Mas lembrando ali, é uma linha muito do humor exagerado, tá? E aí o que acontece? Isso tá lá no filme, por isso que os filmes são proibidos para menores, proibidos não, né? Indicados para maiores de 18 anos. E esse filme em específico, ele tem um gancho muito diferente, que ele puxa de volta o Wolverine, que era um personagem que estava fora do cinema, né? O Hugh Jackman volta para fazer o filme com o Ryan Reynolds. E é um filme que, olha, desde o começo, desde a cena de abertura do filme, que aliás já virou até, tem algumas imagens, uma versão fofinha na internet, mas a cena de abertura do filme é o Deadpool fazendo uma coreografia do NSYNC, da música Bye Bye Bye, e trucidando simplesmente um exército ali, um grupo de soldados que vem atacá-lo, né? Então desde o começo você sabe que o filme é isso, é violência, mas e misturado com bom humor. Esse filme é muito interessante porque ele traz no roteiro uma série de críticas à própria Marvel, então a questão de multiversos, aquela mistura toda. Ele traz o Wolverine em várias versões, né? Para quem é fã de quadrinhos, você finalmente vai ver o Wolverine no filme com máscara. Tem uma cena em que ele sai de um ônibus ali que é icônica, a pose do Wolverine, todo mundo conhece aquela pose que ele sai meio agachado, assim, com máscara. As piadas em cima da Fox, as piadas em cima dos filmes anteriores, de outros heróis que não fizeram sucesso e que eles acham ali no que eu vou chamar inicialmente de limbo ali dos tempos e tal, é muito bacana. Mas é um filme que o roteiro dele, se você vai esperando um filme, assim, muita gente eu vi que o roteiro não faz sentido.
Faz sentido, porque ele está ali justamente para brincar com toda aquela história dos quadrinhos e dos filmes de vários tempos, de universos alternativos e tudo nessa estética do humor e violência que tem o Deadpool. Então, se você quer ir ao cinema para ver um filme cabeça, esse é um filme que decepa a cabeça, não é um filme cabeça. Então, como eu brinquei lá no começo, eu gostei muito do filme, mas eu sempre descrevo o filme, e não é com maldade, e é com bom humor mesmo, e com alegria que eu falo. É o melhor filme idiota do ano, é o filme idiota mais divertido do ano, mas é um filme para dar risada e sem compromisso, e dentro disso tudo que eu falei. Bom, a gente volta daqui a pouco no próximo bloco para falar de romper a quarta parede. Mundo HQ TV. Educa Acontece, as notícias sobre educação. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Mundo HQ TV. E aí, estamos de volta, e se você estiver observando, se você for bom observador, você está vendo que a gente fez uma substituição no intervalo. Entrou a Mulher Hulk no lugar do Deadpool aqui nesse canto. E por quê? Porque a gente vai falar de quarta parede, mais especificamente de quebra da quarta parede, e a Mulher Hulk quebrou esta parede muito antes do Deadpool. Mas vamos devagar, né? Não vamos colocar o carro na frente dos bois. Primeiro a gente vai definir o que é quarta parede. A ideia vem do teatro, né, originalmente. Então, se você pegar no teatro, imagina que você está assistindo lá uma peça de teatro. É como se o palco fosse cercado por 3 paredes, né? O palco é limitado pelos lados e pela parte de trás. E você, espectador, se você imaginar aqui que eu aqui na sua telinha sou a peça de teatro, você está me observando por meio de uma parede invisível. Por que parede? Porque eu não sei, obviamente, né? Isso eu estou falando numa peça de teatro. Eu aqui no programa sei que você está do outro lado da TV. Mas na peça de teatro, os personagens ignoram. Eles estão no mundo deles ali de ficção, né? E eles ignoram que eles estão sendo assistidos por alguém por meio dessa quarta parede invisível. Essa parede divide o público, espectador, da peça. Eles ignoram quem está no público. Só que aí, lá pelos anos 1920, 1930, surge o Bertolt Brecht, o dramaturgo, e ele faz lá numa peça, ele quebra a quarta parede. O personagem conversa com o público, então o personagem tem noção de que ele é um personagem. Ele sabe que existe um público assistindo aquilo que está acontecendo. Isso aí é quebrar a quarta parede. Quando isso aconteceu no teatro, começou a ser explorado em outras peças de teatro, foi para o cinema já nos anos 30, já começaram a aparecer filmes. E olha, se você pegar em todos os tempos, só para a gente dar assim, exemplos aleatórios, né? Filmes, séries, vamos pegar, você tem desde, por exemplo, um Curtindo a Vida Doidado, né? Que é um filme que já passou trocentas mil vezes na sessão da tarde, talvez você já tenha assistido, em que o Ferris Bueller vira o tempo inteiro para a cama e conversa com o espectador, então ele sabe que o espectador está lá. Até, por exemplo, para se pegar uma coisa um pouquinho mais contemporânea, o House of Cards lá na Netflix, em que o personagem principal também vira o tempo inteiro para a tela e conversa com o público. Então, isso é romper a quarta parede. E nos quadrinhos? Como é que isso acontece nos quadrinhos? É difícil precisar exatamente a data, mas ele começa a ficar mais comum, essa quebra da quarta parede, nos anos 70, inclusive aqui no Brasil. Eu vou mostrar para você um quadrinho brasileiro que usa muito por essa imagem aí. Se você está vendo o Maurício de Souza com essa barba preta, né, você deve imaginar o quanto tempo que faz isso. Então essa história, aí, por exemplo, do Capitão Feio, que é nos anos de 1970, há um rompimento. O Capitão Feio sabe que ele é um personagem. Ele fala que o culpado por ele perder é o autor e ataca o Maurício. Ele sai do gibi e ataca o Maurício. O Maurício de Souza começou a usar essa questão da quarta parede. Historinhas do Bidu, por exemplo, era muito comum, né? Acabava a historinha, alguém falava corta e aparecia o Manfredo, tirava o cenário, o Bidu começava, mas quem que vai interpretar o cachorro tal? Então é como se o Bidu fosse um ator. Mais recentemente, Marina com o seu lápis mágico. Nos anos 80, chegou uma época assim que, por exemplo, eu lembro que eu assinava, né, quadrinhos da Turma da Mônica,
E o meu pai não aguentava, meu pai lia também, meu pai falava, nossa, eu não aguento mais, toda história é assim, eu vou lá reclamar com o roteirista, o personagem sai da página e se esconde, ele vira pro leitor e fala, leitor, você lembra da outra história? Então o Maurício de Souza, até uma época houve até um certo desequilíbrio assim, para trabalhar com a quarta parede. Hoje continua trabalhando com isso, tem várias histórias que rompem, né, a quarta parede, mas hoje de uma maneira bem equilibrada, bem bacana, né? Movimento do pêndulo, exagerou primeiro, depois voltou e achou o equilíbrio. Nos Estados Unidos, e mais especificamente nas histórias de quadrinhos de super-herói, acho que o primeiro ponto assim, que se nota é o tal do Uatu, o vigia. Se você acompanha os quadrinhos Marvel, você deve saber aquele cabeçudão que aparece de vez em quando vai ter uma mudança no universo, lá ele observa tudo e ele não pode interferir. Começou principalmente naquelas histórias de universo paralelo, né, chamado What If, que aqui no Brasil foi o que aconteceria ser produzida essa série. Então o ator aparecia já de cara olhando para o leitor da revista em quadrinhos, como se ele estivesse olhando para a tela, e ele fala alguma coisa, por exemplo, nesse universo todos sabem que os X-Men tiveram a primeira grande aventura enfrentando tal vilão. Mas e se eles tivessem morrido na primeira história? E aí ele propõe aquilo e aí ele está falando com o leitor. Ele sabe que ele está dentro de uma história em quadrinhos. Para que ele está falando por quem? Por nada? Se ele está sozinho no universo? Não. Ele está rompendo a quarta parede. Então acho que esse foi um dos primeiros exemplos. Depois, o próximo exemplo grande, assim, que chamou muita atenção, vem na década de 1980 com um personagem chamado Homem-Animal. Pois é, o ano era 1988, aqui no Brasil chegou um pouco depois, eu me lembro de ler essas histórias do Homem-Animal e era uma coisa que assim, nossa, explodia a cabeça da gente, assim, abria o negócio e falou, nossa, da onde que o cara tirou essa ideia? O Homem-Animal era um carinha loiro, a gente vai mostrar a imagem para vocês, que ele conseguia absorver poderes de animais próximos, entender animais, tinha toda até uma pegada às vezes ecológica, né, dele num supermercado, animais mortos, tal, tinha já uma pegada diferente. E o Grant Morrison, que era o roteirista, ele tem uma ideia lá que é muito maluca. O que acontece? O Homem-Animal, a família do Homem-Animal é morta por vilões. E aí o Homem-Animal, de alguma forma ali que é contada na história, ele descobre que o responsável pela morte da família dele não foram aqueles vilões, aqueles bandidos. Foi o roteirista. Ele descobre que a história dele é como se ele descobrisse assim, conversar com Deus, né? Como se Deus escrevesse a história dele, no caso o roteirista, o próprio Grant Morrison. Ele descobre que a história é feita pelo Grant Morrison e que quem matou a família dele foi o Grant Morrison. E aí ele consegue conversar com o autor e convencer o autor a recriar a família dele. Por que você fez isso comigo? Você matou a minha família, você tem todo o poder, só porque você queria mais leitores. Então olha só, é um rompimento de quarta parede inédito até então. Quem estava lendo a história naquele momento falou, gente, o que está acontecendo? Foi uma coisa muito assim, absurda, né? Então ele rompeu a parede na DC em grande estilo. Mas aí no ano seguinte, em 1989, de volta para a Marvel, aí assim, a Mulher Hulk vem e começa a romper a parede. O primeiro quadrinho, a primeira série da Mulher Hulk, inclusive a capa que a gente vai mostrar aí para vocês, tem ela segurando o gibi dela mesma e falando para as pessoas, para o leitor, olhando direto para o leitor e falando, ó, você tem uma segunda chance de comprar o meu quadrinho agora. Se você não fizer isso, eu vou ir aí na sua casa e vou rasgar toda a sua coleção de X-Men. Vou acabar com os X-Men da sua coleção. Então ela fala diretamente ao leitor. E isso começa a acontecer o tempo inteiro na história. Ela consegue ver os recordatórios, tem uma história famosa em que ela rasga o papel do gibi. Eventualmente ela se cansa da quarta parede, então é tudo feito ali com uma dose de humor também. Inclusive, isso surpreendeu muita gente quando a série da Mulher Hulk veio para o streaming, né? E as pessoas também, nossa, ela está copiando o Deadpool, ela está quebrando a quarta parede, porque como eu falei, o Deadpool é o personagem mais famoso no rompimento da quarta parede. Mas na verdade não, na verdade a Mulher Hulk foi precursora na Marvel, né? Lembrando que teve o Atu lá atrás que a gente acabou de citar, mas bem antes do Deadpool começar a romper a quarta parede, anos antes, inclusive 2 anos antes do Deadpool ser criado, a Mulher Hulk já fazia esse tipo de coisa de conversar com o seu público leitor. Então, voltando agora para o nosso querido Deadpool, né? Que é a razão desse programa de hoje. O Deadpool, lembrando, 6 anos depois da criação, então, chega lá o Joe Kelly e começa a romper a quarta parede.
inicialmente de uma maneira tímida, depois ele começa realmente a conversar. Outros roteiristas que vieram elaboraram isso de uma maneira até mais divertida. Então, por exemplo, o Deadpool ele enxerga os recordatórios. Você deve se lembrar que o recordatório é aquele quadradinho em que o locutor fala, né? Então aparece o recordatório lá, enquanto isso o Deadpool tentava fazer tal outra coisa. Aí o Deadpool olha e fala assim, o quadradinho amarelo está de volta, que saudade que eu tava desse quadradinho amarelo. Então ele enxerga dentro da própria história recordatório. Isso evolui até para o chamado Deadpool Vision ali. Tem algumas histórias em quadrinhos que o leitor vê como ele enxerga outros personagens no delírio dele, né? E ele fala isso. Então, uma coisa bem legal dessa quarta parede no Deadpool é que ele vai evoluindo um pouco esse conceito, por mais que tenha começado tímido. E ele cria, né, os quadrinistas eles criam também uma razão para que o Deadpool enxergue a quarta parede, para que ele rompa a quarta parede. Eles falam que isso é devido efetivamente à insanidade mental dele, né? Como o cérebro dele, por causa de metástase que o fator de cura, né, fica ali curando ele o tempo, fator de cura curando, mas enfim, o fator de cura fica resolvendo a metástase, tiro na cabeça que ele leva, golpes, e ele sempre regenera, ele vai perdendo a noção da realidade. Então, no caso do Deadpool, o rompimento da quarta parede seria uma característica que mostra o quanto o personagem é maluco, né? Ele enxerga aquela quarta parede que os outros personagens não enxergam, que às vezes o personagem até vê e fala, mas você está falando com quem? Se você observar nos filmes, isso aparece. Às vezes alguém fala, mas o que ele está falando, né? Porque ele vira para a câmera e fala para a câmera. Os outros personagens não rompem a quarta parede. Então isso é transformado numa característica, uma justificativa para o personagem. Agora, chegamos até aí. E daí para frente? O Deadpool é o único personagem que rompe a quarta parede? Não. Com certeza ele é o mais famoso a fazer isso, com certeza ele faz isso mais, né, repetidas vezes, inclusive, de novo, né, eu chamo a atenção para o filme, esse último filme, é muito bacana porque tem vários momentos, eu não quero dar spoiler, mas eu acredito que você, a essa altura do campeonato, ou já viu o filme, ou já leu isso em algum lugar, né, porque eu imagino, um filme com esse sucesso todo, né, mas assim, constantemente o Deadpool brinca com situações no filme, de falar, o multiverso, aquilo que aconteceu no episódio do Loki, que passou no canal. Então, assim, ele se refere a uma minissérie como se ele tivesse assistido a minissérie. Então ele brinca com isso, e você, espectador, é muito bacana, porque você vê que ele está se referindo, e caso você não saiba do que ele está falando, agora você até sabe onde conferir, que é lá no episódio da minissérie do Loki, né? Então o tempo inteiro ele vira e ele fala, inclusive, por exemplo, essa coisa do multiverso, para mim é uma das grandes sacadas do filme, né? Que ele fica indo de um multiverso para outro, inclusive mostra várias versões do Wolverine, né? É impossível não rir com o Wolverine baixinho como ele é nos quadrinhos, tem a versão do Wolverine Arma X, tem até muitas participações especiais, como inclusive do Henry Cavill como Wolverine, é muito divertido por causa disso, mas quando o Deadpool, no começo ali, né, no filme, no roteiro do filme, na sinopse do filme, ele é levado a entender que existem multiversos, ele mesmo põe a mão na cabeça e fala, óbvio, não vou repetir ipsis literis aqui, mas ele fala alguma coisa, meu Deus, começou a dar errado os filmes da Marvel por causa do multiverso, ou seja, ele tem conhecimento dos filmes da Marvel. Isso é, mais uma vez, romper a quarta parede. Outros personagens nas histórias em quadrinhos depois do Deadpool rompem a quarta parede? Rompem. Tem personagens que fazem isso, Garota Esquilo, por exemplo, que é uma personagem que está ficando cada vez mais famosa. O próprio Coringa na DC Comics já chegou a olhar e se dirigir especificamente para o leitor que está acompanhando. Então isso é uma coisa cada vez mais comum. E assim, acho que o Deadpool faz com maestria, né? Mas é uma coisa que nunca vai terminar nos quadrinhos. Porém, eu gosto de destacar sempre o seguinte, o Deadpool, para mim, é um dos únicos personagens, os roteiristas estão de parabéns, porque ele é um dos únicos personagens que faz isso de uma maneira exagerada, mas que não é cansativa. Casa com o humor da série, casa com tudo que está acontecendo. Então, nesse aspecto, eu acho que sim, pode não ter sido o primeiro, pode não ser o único, com certeza, mas é o que rompe a quarta parede da melhor forma. A gente está chegando ao fim do programa e antes de terminar eu gostaria de lembrar para vocês que você pode participar, pode mandar aqui para o nosso Instagram, para o nosso WhatsApp, sugestão do que você gostaria que a gente falasse e pode mandar perguntas. E eu tenho uma pergunta hoje também que foi colocado para mim aqui, é opinião pessoal, tá pessoa? O Thiago, estou até dando uma olhada para não errar aqui, o Thiago disse que foi assistir o Deadpool e gostou muito do Dogpool.
que é o cachorrinho ali, que é interpretado, né, pelo dito cachorro mais feio do mundo. Eu acho uma judiação falar isso do cachorro, mas enfim, eu sou um cachorro diferente. Mas aí ele falou assim, olha, ele quer saber, na minha opinião, ele quer que eu faça um ranking, quais são os top 3 pet de histórias em quadrinhos. Eu vou tirar dessa lista o Garfield e o Odd, que eu gosto muito, mas é que eu não consigo nem ver eles como pets do John, né? Às vezes parece que o John é mais um agregado ou o John é o pet dos dois, do jeito que a história ocorre ali. Mas vamos lá, o meu top 3. Em terceiro lugar, a burocracia, a tartaruga da Mafalda. A ideia é muito legal, a ideia da burocracia ser lenta, tem todo um jogo muito legal ali com a burocracia. Ela só não sobe mais posições porque ela aparece em poucas tiras, mas é um personagem muito interessante. Em segundo lugar do top 3, Floquinho, cachorro do Cebolinha. Acho muito bem explorado nas tiras de histórias em quadrinhos, né, que tudo cai dentro dele, as pessoas se perdem dentro dele, ninguém sabe se ele vai, se ele vem. A ideia de parecer uma moita, né, ele é um Lhasa Apso oficialmente. E quando foi transposto para o cinema, né, no filme lá no Laços, também ficou muito fofinho o cachorro verdinho ali, então o Floquinho está na segunda posição. E para mim, a primeira posição imbatível é Pluto, cachorro do Mickey Mouse. Tanto nas histórias que ele aparece como cachorro, o Mickey levando ele para passear, o Donald tentando dar banho, né? Tanto nos quadrinhos em específico, como nos desenhos animados, nas histórias solo. Para mim tem um desenho animado que você acha aí no YouTube, se você digitar o Pluto Cantor, uma história que ele acorda cantando, ele é muito desafinado, aí ele entra numa loja de disco e com o rabinho ele toca o disco e começa a sair pela voz dele. Maravilhosa, vale a pena ver. Eu acho que o Pluto, assim, realmente é o primeiro dos pets de histórias em quadrinhos. Se eu cometi alguma injustiça, se não é a sua opinião, escreve pra gente, manda um WhatsApp pra gente, que a gente corrige na próxima. Tá legal? Então é isso, espero que você tenha gostado do programa de hoje e até a próxima. Educa TV apresenta Mundo HQ TV. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.